Fica de pé no seu lugar, pega a sua Bíblia aí, seu smartphone, uma coisa que contém a palavra aí. Coloca ela no seu peito assim, abraça ela assim, ó. Repete comigo essa nossa profissão, fala assim comigo, ó. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus, e eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus, amém. Pai, muito obrigado, Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito aqui em nosso meio, ó Deus. Eu peço que o Senhor continue fazendo, continue agindo, ó Pai, porque nós sabemos que Tu és o Deus que pode transformar a vida de cada um aqui presente, ó Deus. Pai, muito obrigado por essa palavra que o Senhor me concedeu, e eu peço que o Senhor continue, Pai, utilizando a minha vida para trazê-la nessa noite, que as minhas limitações não venham impedir o agir do Senhor nesta noite aqui, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Pode se sentar, fica à vontade. Já vai abrindo a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, um médico. Lucas no capítulo 14. Lucas capítulo 14, a partir do versículo 16. Amém? Vocês acharam aí? Podemos ler? Amém? Lucas 14, a partir do versículo 16, diz assim, ó. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao seu servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Até aí. Lucas, quando começa esse capítulo 14, ele vem nos trazer alguns ensinamentos, e ele começa falando primeiramente que ele está na casa de um fariseu, e ele fala sobre a cura num sábado. E todos sabem que para o judeu o sábado era sagrado, não se fazia, e até hoje os que seguem na cultura judaica, o sábado eles não fazem nada. Até a comida é preparada até o entardecer da sexta, para que no sábado eles não tenham trabalho ali de fazer a sua própria comida. E aí Jesus vem falando e mostrando, ele cura ali, faz um ensinamento, ele vem ensinar para eles que a vida, o amor, a justiça vale muito mais do que todas as regras que foram criadas, e por isso ele curou no sábado. E aí, posteriormente, ele começa e vem falar, ele nos dá ali uma lição de humildade, falando: pois aquele que se exalta será humilhado, e o que humilha será exaltado, dando o exemplo da própria vida de Cristo, que se esvaziou de toda a sua glória, de todo o seu esplendor, desceu aqui, habitou aqui nessa terra e viveu humildemente, e foi exaltado, sendo o nosso maior exemplo. E aí depois, em terceiro lugar, ele chega nessa parábola do banquete, e aqui é onde eu quero discorrer e falar um pouquinho aqui nessa noite. Quando Jesus mostra no
no versículo 16, onde foi o primeiro versículo que nós lemos, que ele fala, certo homem ali, ele está falando do próprio Deus. O próprio Deus fazendo um banquete e mandando aquele que foi enviado para ser o Consolador, que foi dada a missão de convencer, que é o Espírito Santo, aí anunciar esse banquete para aqueles que já estavam, que já tinham sido convidados. Olha só, o banquete já estava pronto. Jesus ali, falando essa palavra, sendo o próprio Deus quem fez o banquete, tudo já estava preparado. Ele simplesmente falou assim, chama aqueles que já estão convidados, aqueles que já receberam o convite, aqueles que já receberam o RSVP, que já confirmaram a sua presença lá no site da festa, está tudo ok. Simplesmente chegou o dia. E aí começam-se as desculpas. No versículo 18 a gente vê um homem falando a primeira desculpa e disse, acabei de comprar uma propriedade. E por que é uma desculpa? Porque ninguém compra uma propriedade sem olhá-la antes. Ninguém vai visitar uma propriedade do nada e fala, acabei de comprar uma propriedade e preciso vivê-la. Não, ele não tinha comprado essa propriedade aí. E aí no versículo 19 ele fala, comprei 5 juntas de boi, eu preciso experimentá-las. Por que ele fala experimentá-las? Boi, experimentar a gente já pensa no churrasco, né? Mas não, lá eles utilizavam para o trabalho. Ele precisava pegar essas juntas de bois e ver se de fato esses gados aguentariam o tranco do trabalho ali, na sua força, no seu vigor, para depois comprá-lo. Então ninguém compra um gado, ninguém compra uma ferramenta de trabalho sem antes de olhar se ela de fato funciona. E aí o outro vem e fala do seu casamento, fala, eu acabei de casar, cara. Nenhum rito cerimonial, por mais rigoroso que ele fosse, impedia esse homem de levar a sua esposa para essa festa também, do seu Senhor que estava dando. Nenhum rito cerimonial anularia essa possibilidade dele ir à festa. E é engraçado que dentro dessas 3, digamos, desculpas ali, todas estas são as que nós também demos hoje para quando trata dos assuntos pertinentes à igreja. Muitas vezes colocamos o nosso trabalho acima. Eu não estou falando que você não precisa do seu trabalho, mas às vezes isso te consome ao ponto de você não executar aquilo pelo qual você nasceu para fazer. Você às vezes não consagra aquele momento do seu trabalho, sendo que é o dia onde você mais passa, ou não, né? Eu não sei, mas grande parte das pessoas passam o maior tempo do dia dormindo e no trabalho. Então às vezes ali isso consome, você fica impedido de cumprir aquilo que o Senhor tem na sua vida. E isso está bem relatado naquela parábola do semeador. Sabe aquele que saiu a semear? Se você voltar aí em Lucas 8, você vai ler esse versículo. Em Lucas 8, 7 fala daquele semeador que saiu a semear. E no versículo 7 de Lucas 8 fala assim, outra parte a caiu em espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. E aí no 14 fala, as que caíram entre espinhos são os que ouvem. E olha só o que fala depois, ao seguirem o seu caminho. Os que ouvem e ao seguirem o seu caminho são sufocados pelas preocupações da vida, riquezas e prazeres dessa vida, e não amadurecem. São as 3 desculpas que foram dadas aqui, é as 3 coisas que acontecem naquele onde a semente é semeada, porém ela cresce em espinhos. Você ouviu a semente, ela foi jogada ali, ela caiu no seu coração, mas as coisas da vida, quando você escolhe seguir o seu caminho, é isso. Se você não abrir e quiser abrir lá em Lucas 8, 14, traz também assim, ao seguirem seu caminho. Todos nós temos que sim seguir o nosso caminho, porém o nosso caminho de acordo com os sonhos do Senhor para a nossa vida. Se nós simplesmente seguimos o nosso caminho, essa palavra que caiu no nosso coração, que foi semeada, se nós não tivermos o temor e entender que estamos num caminho de fato, daquele que é o único caminho, nós vamos dar ouvido aos prazeres da vida, às riquezas e às preocupações dela no nosso dia a dia, e vamos esquecer simplesmente do propósito maior de Deus para as nossas vidas. E quando essa palavra é semeada assim,
E no final do versículo de Lucas 8, no versículo 14, fala assim: e não amadurece. A nossa fé não amadurece. A nossa vida em Cristo, ela não amadurece. Nós não conseguimos criar ali raízes, porque ela não vai absorver o suficiente para crescer fortemente, ter bases sólidas para sobreviver. Tudo aquilo que a riqueza pode fazer com você, que o prazer da vida pode fazer com você, e que as preocupações também podem trazer você. Porque quando nós estamos nesse caminho, seguindo a nossa própria vida, em tudo isso que Lucas está escrevendo por intermédio da fala de Jesus, que está escrito também nessa parábola de Jesus, quando nós seguimos o nosso próprio caminho, nós pensamos simplesmente em nós mesmos. Nós colocamos as nossas preocupações à frente daquilo que nós podemos fazer para Deus. Nós colocamos os nossos bens, a procura deles, as riquezas à frente, e muitas vezes a nossa família. E Jesus aqui não está trazendo contradição com aquilo que ele fala, para que nós temos que ter a família também como o nosso mistério. Quem não cuida bem da sua casa não vai cuidar bem da igreja. Ele está falando aqui de princípios para você ver o tamanho amor que nós devemos ter a Ele, sendo que às vezes o seu casamento te tira da igreja. Mas o casamento, a família não é em primeiro lugar. O que é primazia para cada um de você? Qual é o significado de primazia? Qual é o conceito de primazia que você traz para dentro da sua vida? A família, sim, ela tem que ser uma missão para nós, porém o seu relacionamento com Deus é o que direciona essa missão. Se você não tem esse relacionamento, automaticamente você pode se perder nessa missão. E se você não tem essa família com missão, a sua família pode se perder, porque não vai ter essas bases sólidas, porque essa semente vai ser semeada entre espinhos. Você vai seguir o seu próprio curso de vida, ela não vai conseguir amadurecer e vai murchar, e essa semente vai morrer. É isso que essa parábola está nos dizendo. Mas o bom é que esse Senhor, depois que esses convidados aí não recebem, se você for analisar o contexto histórico, Jesus aqui está nitidamente falando de quem? Dos judeus. Se você olhar João, capítulo 1, versículo 10 e 11, é a expressão disso aqui que foi anunciado nessa festa. Tinha já convidados, porém não foram. João, no capítulo 1, no versículo 10 e 11, fala assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Esses convidados aqui, Jesus, essa festa foi toda planejada para eles, mas eles não receberam Jesus. Eles não foram à festa. Isso é aplicado para nós hoje. E aí continua no versículo 21. Ele fala: já que eles não querem, vamos estender esse convite a outras pessoas. E aí ainda outro diz. E aí quando ele chega no versículo 21, ele fala: o Senhor voltou e relatou isso. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. E ele continua estendendo esse convite. Isso é muito interessante, o estender esse convite, que também faz um paralelo para nós hoje. Quando ele faz o convite aos pobres, e isso é muito bom e se assemelha conosco e traz o entendimento da graça de Deus para nós. Os muitos pobres ali não tinham como recompensar essa festa, não tinham aquilo que dá, não poderiam pagar. E esse é o entendimento, porque essa graça já fala, um favor imerecido, nós não merecemos. Então eles representam aqueles que não podiam dar nada em troca, e nós sabemos que nenhum dinheiro do mundo pode comprar aquilo que o Senhor nos dá de graça. Não existe valor que pague essa salvação, não existe valor que possa cumprir isso. Aqueles pobres que foram convidados a estar na mesa do Senhor, a participar daquela festa toda, o que eles precisavam fazer para participar de tudo isso? Simplesmente aceitar o convite, simplesmente corresponder de uma forma positiva àquele convite que foi feito. Enquanto pessoas rejeitaram estar na mesa com o Senhor, para alguns era simplesmente falar sim, eu quero. Eu não sei se você está entendendo isso, mas várias vezes o Senhor bate na sua porta, cara.
Várias vezes existem palavras que tocam o seu coração, várias vezes tem palavras, às vezes que te impactam ali, tem palavras que mexem com você, tem palavras que você fica ali mentalizando ela durante a semana. Isso é simplesmente o Senhor batendo na porta do seu coração e chamando você para sentar à mesa com Ele. Só que muitas vezes nós queremos seguir o nosso próprio caminho e acabamos dando as desculpas dos versículos anteriores, ou acabamos não vendo isso. Isso é simplesmente um presente para você, esse convite, essa graça de poder se assentar à mesa com o seu Senhor. E aí Ele convida os aleijados. Os aleijados representam aqueles que são incapazes de fazer alguma boa obra ao Senhor. Ele está fazendo menção à nossa natureza pecaminosa. Nós, por si mesmo, não produzimos boas obras. A nossa natureza não permite a realização de boas obras. E essa graça que nos alcança através do novo nascimento, quando você aceita esse convite, ela permite que você se torne uma nova pessoa em Cristo. E agora você vai começar a não fazer porque você é bom, mas porque aquele que é bom habita dentro de você. Mas basta você simplesmente e primeiramente aceitar esse convite. E aí ele vem e fala do convite ao cego. O cego por si mesmo, ele nunca ia encontrar esse caminho, cara. Ele nunca ia encontrar esse caminho sozinho, ia ficar vagando sem rumo, seguindo ali o seu próprio caminho, como diz também o Lucas 8 na parábola do semeador. Ele está seguindo ali o seu caminho, pensando nas suas próprias necessidades. E esse cego, ele representa esse convite que muitas vezes você não sabe para onde caminhar, não sabe qual é o caminho. E Jesus vem trazendo e nos ensinando que Ele é a verdade, a vida e o caminho. Ele é o único caminho. Então, ao invés de nós seguirmos o nosso caminho, nós precisamos entender que por nós mesmos nós vamos chegar a esse caminho sozinho. Nós, na nossa natureza, nós não ansiamos pelo Senhor. Você pode perceber quantos dias da sua vida, eu não sei quantos dias já se passaram da sua vida, não sei quantos anos você tem, mas quantas vezes você acordou no seu dia, não sei o horário que você acorda, mas você acordou ansiando pelo Senhor, querendo ter um momento devocional de oração e ficar ali horas, esquecer do trabalho, esquecer da sua rotina, filho, pai, mãe, esposa, marido falou, não, hoje eu quero ficar completamente aos pés do Senhor. Quantas vezes? A nossa natureza não almeja isso, cara. A nossa natureza não anseia por isso. Mas quando nós nascemos de novo, recebemos esse Espírito, entendemos qual é o único caminho e começamos a andar por esse caminho, qual é a ideia de ser a imagem e semelhança daqueles que nos criou, você começa num processo de santificação e aí você sim anseia ficar mais parecido com aquele que fez com que você nascesse de novo. Esse é o caminho. Por isso que fomos criados à imagem e semelhança do Criador, para que você possa nesse novo nascimento refletir essa imagem, para que você possa no novo nascimento se parecer cada dia mais com Ele, se esforçar nesse único caminho, para quando chegar no final desse caminho, você poder chegar a olhar para você, ver essa semelhança, e assim como Paulo falou, e não foi soberba nenhuma o que Paulo disse, você olhar para você e falar assim, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Muitas pessoas quando veem Paulo falando sobre isso, acham soberba, acham que Paulo se achava, mas sabe o que Paulo tinha? Convicção de quem ele era, convicção da missão que o Senhor concedeu a ele. E aí você pode perguntar assim, eu posso perguntar para vocês, quem tem convicção de quem é? Várias pessoas podem levantar a mão. Se eu falar assim, você tem convicção do seu chamado? Várias pessoas podem levantar a mão. Mas se eu perguntar assim, quem tem coragem de bater no peito e falar, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Poucas pessoas, ou quase nenhuma, às vezes vão levantar as mãos. Olha só, se você tem convicção de quem você é, se você tem convicção do seu chamado, se você sabe qual é o caminho que você deve percorrer, você pode sim falar assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não por soberba, mas porque você sabe o caminho que você está andando, para que você sabe e que esse caminho você depende de alguém, você não está nesse caminho sozinho.
Você depende daquele que fez o banquete, daquele que preparou. Você depende daquele que é o caminho. Então você pode sim, se você busca ser imagem e semelhança dele, e você tem ele como seu único e suficiente Salvador, e você já aceitou estar nesse banquete, você já disse sim a esse encontro, a esse convite, se coloque à disposição para ser um imitador de Cristo. Se coloque à disposição para uma pessoa que precisa de ajuda, e você fala: cara, o caminho não é simples, não é fácil, mas me dá a mão aqui, vamos juntos, que eu estou contigo, você está comigo, e vamos embora, cara. Sabe, dê a mão para alguém, cara. Eu sempre falo isso. Tem pessoas lá fora que às vezes estão esperando por você, estão esperando uma atitude sua, estão esperando uma palavra sua, estão esperando às vezes, sabe, você fala assim: cara, eu estou aqui para te ajudar. Às vezes era tudo que a pessoa queria, mas o inimigo coloca na nossa mente que você não pode, que nós somos inferiores, que você não é filho, que você não tem as promessas, e você aceita mais isso do que a palavra que o próprio Cristo te fala, que você é criado à imagem e semelhança dele. Infelizmente as pessoas acreditam mais no que o diabo fala do que o próprio Cristo fala. A gente tem que entender uma coisa que eu aprendi: nós passamos grande parte do tempo lutando. Nós sabemos que é uma luta entre carne e espírito, as suas vontades, aquilo que vem dos céus. Só que nós muitas vezes espiritualizamos muitas coisas e achamos que toda a nossa luta é contra o diabo, é contra o inimigo, e ficamos ali falando. Às vezes ele está de boa lá falando: pô, tudo é culpa minha, cara. E esquece que a maior luta que você tem não é contra o inimigo, é contra você mesmo, cara. É contra as suas vontades. Mas a gente, para não assumir isso, para não assumir que nós temos vontades ruins, ficamos colocando a culpa no diabo, colocando a culpa no inimigo, colocando a culpa Satanás, o capiroto, não sei o que lá. Autorresponsabilidade. Olha no espelho, fala assim: a culpa é sua, cara. A culpa é sua que não ora. Olha no espelho quando chegar na sua casa, fala assim: a culpa é sua que não jejua. A culpa é sua que não investe tempo de oração. A culpa é sua que não pega a Bíblia para ler. A culpa é sua que não tem vergonha na cara. É muito mais fácil achar alguém com quem colocar a culpa do que ter autorresponsabilidade. E aprender sempre a colocar a culpa, igual Adão, igual Eva, cada um foi jogando para o outro. Esse problema, coitado de Deus, desde a criação já tem esse problema para resolver. Mas a gente tem que entender que a culpa é nossa, cara. A culpa é nossa. Sei que você ama fazer isso. Olha para a pessoa que está atrás e fala assim: a culpa é sua. E é sua mesmo. Aceita esse convite. E aí ele fala, o último convite ali do manco: este sozinho ali também seria incapaz de andar pelo caminho. Por isso que você tem o Espírito Santo que habita dentro de você. E o próprio Jesus fala assim: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Você não está sozinho nessa caminhada, é isso que você precisa entender, cara. Você não passa por isso sozinho, tem alguém que habita dentro de você e que te fortalece, e que nos momentos às vezes de angústia faz você levantar, faz você erguer a cabeça, faz você estufar o peito, porque você não está sozinho, cara. Você não recebe um convite para caminhar sozinho. Cara, é uma coisa até muito óbvia você entender que quando Jesus te faz um convite, Ele te faz um convite para algo que já está conquistado, cara. Vocês estão entendendo isso? Que o convite, o banquete já está pronto, a festa está pronta, está tudo pronto. Sabe quando você faz uma festa surpresa? Que está tudo pronto, está tudo legal, né? Fica todo mundo naquela expectativa, sabe? E só falta o aniversariante chegar para você estourar os Skype, acender a luz, cantar parabéns, soprar, assobiar, todo mundo fica... A festa está pronta, gente. A festa está pronta. Por isso quando a Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, a festa no céu, porque a festa já está rolando, cara. É só mais um que está chegando. Vocês estão entendendo isso? O banquete está pronto. A gente tem que ter esse entendimento, senão a gente vai ficar esperando as coisas acontecerem. Isso tudo é graça. Você não faz esforço para conquistar isso. Não é um esforço seu. Você não tem mérito nenhum nessa graça. Você não tem mérito na salvação. Lá em Efésios 2:8, se você abrir sua Bíblia, vai estar que a salvação é mediante o que? A
fé não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ele fala que isso é um dom de Deus. Até a fé que você tem para a salvação não vem de você, cara. Então você não tem mérito nela, é um dom de Deus. Ele coloca essa fé dentro de você e você fala, é isso. Então olha só, algo de graça. Isso é graça, quando Deus oferece algo assim ao pecador. Só que, e agora vocês vão entender o porquê eu não sou esse tipo de pregador que prega muitos milagres e bênçãos, e que você vai ser restituído, que você vai receber, e que Deus vai fazer. Porque eu já, por mais que eu tenha pregado 3 domingos seguidos sobre as promessas de Deus, porque nós estamos no ano da promessa, vocês sabem que esse não é meu estilo de pregação. Por quê? Porque a palavra me instrui isso. Se você olhar o versículo 26, primeiro, esse contexto ele traz 2 coisas: a graça, que é isso que o Senhor concede a você, e depois ele fala dessa consequência da graça. O que a graça produz? Qual é o efeito que a graça produz em nós? E aí ele vem e começa a falar do discipulado. Olha o versículo 26. Se alguém vem a mim, esse daí já aceitou o convite. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, o que está escrito aí? Não pode ser o meu. É por isso que eu não prego só que Deus vai te dar, sabe por quê? Porque isso também exige renúncia de algumas coisas. Então eu prefiro que você entre sabendo. Jesus está explicando isso aqui para você saber. E mais para frente nós vamos entender mais sobre esse preço que está falando aqui do discipulado. Então olha só, ele está falando aqui de uma renúncia dos seus vínculos familiares. Ele não está anulando o que ele próprio disse para você honrar o teu pai e tua mãe. Ele está só te mostrando o nível de amor que você precisa ter ao chamado dele. Cara, aquele que às vezes renuncia os seus vínculos familiares. Quantas vezes, eu não sei. Eu creio que tem pessoas aqui que são bem ativos, já foram bem ativos na obra. Quantas vezes você já renunciou, às vezes, de estar com a sua família para estar num ministério, para estar num trabalho, para fazer alguma ação? Eu não consigo nem contar em algumas mãos aqui, mas quantas vezes? Mas você não se arrepende disso? Você não fica distante da sua família? Não é isso que me aproxima da minha família. A minha esposa sabe disso, e é uma falha que eu tenho, então vou contar uma falha minha para vocês aqui, tá bom? O pastor também falha, gente, sabia? O pastor tem suas falhas também. Eu não sou muito ligado às datas comemorativas. Aniversário, não sei quem, dia do pai, dia da mãe, dia da criança. Eu não sou muito ligado, apegado com o aniversário do meu pai, aniversário da minha mãe. Gente, os 2 últimos anos a minha vida estava tão radical que eu fui ligar no aniversário da minha mãe 11h55 para ela. Acordei minha mãe para dar os parabéns. Mãe, oi, tá acordada? Ela, não, você me acordou. Eu falei, não, tá bom, é só para te dar os parabéns. Mas sabe por quê? Porque eu não preciso esperar um dia do aniversário da minha mãe para mostrar que ela é especial para mim. Eu vou passar lá em casa, eu vou viajar amanhã e vou passar em casa antes de ir para Belo Horizonte. Eu vou lá, vou abraçar minha mãe, falar que amo e demonstrar o meu carinho por ela. Eu não preciso esperar. Então às vezes não é eu estar na festinha que vai mostrar como eu amo a minha família. Pelo contrário, é na festinha que muitas vezes você demonstra que não ama, porque você só vai quando tem festinha. É igual o Natal, né? Reúne a família toda aqui, não se dá bem o ano todo. Mas no Natal, né? Tá todo mundo lá. Ei, tira foto, família bonita, né? Todo mundo traz um arroz com uva passa, todo mundo traz aqueles negócios de Natal. Família perfeita. No final, aí no ano inteiro seguinte, cara, nada. Sem diálogo, sem papo. Quando liga para pedir dinheiro emprestado ou algo do tipo, ou para dar uma má notícia, infelizmente, que aí todo mundo se reúne de novo. Sabe, não é isso que demonstra os seus vínculos familiares, cara. Por isso que às vezes
É necessário você entender o seu chamado, entender aquilo que Deus tem para você, que você demonstra isso para as pessoas que você ama no dia a dia, cara. Eu não sei, eu creio que vocês têm amigos, eu tenho. Eu posso ficar 2 anos sem ver. Quando eu encontro, cara, é a mesma coisa, como se estivesse todos os dias comigo. Nem parece que a gente ficou 2 anos sem se ver, é lógico, né? Aumenta uma barriguinha aqui, uma coisinha ali. Mas, cara, o vínculo é o mesmo. Porque isso sempre foi demonstrado numa amizade. Nunca precisou esperar uma data especial para representar algo. Então isso não é desculpa. Não é desculpa. No versículo 27, ele diz assim: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Aí está falando de uma renúncia a si mesmo. Olha só, naquela época, quando Jesus foi crucificado, levar a cruz para você estar carregando aquilo que iria te matar. É você colocar ali nas suas costas aquele objeto pelo qual você ia ser morto. Imagine a vergonha disso. Imagine a renúncia que você não teria que ter para fazer isso. E o próprio Jesus fala isso lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 24 e 25. Sabe, isso é chegar num extremo, às vezes, de ter essa renúncia da sua vida, ao ponto que aqui o versículo ele traz uma profundidade muito grande, se você for analisar, porque ele diz que aquele que não carrega a sua cruz, aquele que não carrega aquilo que pode matar você e não segue, não pode ser muito simples. Então, assim, aqueles que estão dispostos a ser os mártires, aquele que não está disposto a morrer pelo Evangelho. Por isso que Jesus fala lá em Mateus, no versículo que eu citei, fala: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa a encontrará. É engraçado isso, né? Para você encontrar a vida, você tem que perder a vida. Sabe, você tem que perder a vida do seu eu para encontrar uma vida com Cristo na eternidade, cara. Então é negar os vínculos familiares, às vezes é negar os seus desejos, as suas vontades, negar a você mesmo. E lá no versículo 33, ele reforça um pouco mais umas das desculpas que foram dadas acima. Ele fala: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Às vezes nós achamos que Jesus não gosta dos ricos, né? Ele sempre fala sobre riquezas. E se você lá em Mateus 6,9, ele fala: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Ele fala: mas acumulem tesouros nos céus. Aquela parábola do jovem rico. O jovem cresceu ali na igreja, né? Tinha tudo, seguia o caminho, sabia os mandamentos de cor, estava sempre na escolinha dominical. Mas aí quando Jesus chega e fala: cara, excelente, parabéns, mas agora venda os seus bens e me segue. E aquele jovem foi embora triste. E a gente acha isso, que às vezes Jesus não gosta, mas a gente precisa entender uma coisa: Jesus não está te impedindo de ter bens, Ele só está te dando um alerta para que os seus bens não impeçam você de ter Jesus. É diferente. Eu sempre falo aqui, o que Jesus tira de você muitas vezes pode ser aquilo que vai tirar você dele lá na frente. Então não é a questão dos bens, é questão de como você lida com eles. Não é questão da riqueza, é como você lida com a riqueza. E nós lemos aqui na palavra da oferta, o Senhor quer sim te abençoar, porque você sendo abençoado, você vai ter capacidade e oportunidade de abençoar mais pessoas. Quanto mais Ele te abençoa, mais oportunidade você tem de abençoar. Sabe, o dinheiro, por isso que a palavra fala: ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. O dinheiro, ele não muda as pessoas, cara. Enganoso pensa aquele que fala: não, o dinheiro muda as pessoas. Não, o dinheiro só potencializa quem as pessoas já são. Quem ajuda no pouco, cara, quando tem muito, vai ajudar no muito,
Quem não ajuda no pouco, cara, não vai ajudar no muito. O dinheiro só potencializa aquilo que nós já somos. Se você tem um coração bom, com o dinheiro você vai fazer muito mais, cara. Se você tem um coração ruim, com o dinheiro, cara, você vai ser pior ainda. Você vai ter um coração mais ruim ainda, porque isso vai te consumir cada dia mais, e você vai viver a sua vida em prol do seu dinheiro, e não vai fazer o inverso. E é por isso que nós precisamos entender que existe a graça, mas existe o discipulado. E discipulado, sim, tem um preço, e você tem que entrar nisso sabendo. O engano de algumas pessoas é simplesmente achar que um dia você vai levantar sua mão, vai falar sim para Jesus e acabou ali. Quantas pessoas vocês não conhecem que um dia levantaram suas mãos, falaram, vieram na frente, falaram sim, oramos por essa pessoa, acabou aí? Esse é o erro. Esse momento não é o fim. Esse momento é simplesmente o começo. É simplesmente o começo para você entrar nessa caminhada de discipulado, cara. Porque se você falou um sim verdadeiro, isso precisa ter uma consequência dentro de você, cara. É aquilo que eu falei uns dias atrás. Jesus não está procurando adesão, Ele está querendo conversão, cara. Ele não está querendo pessoas sendo convencidas pelo Evangelho. Ele está procurando pessoas que se convertem através do Evangelho. E essas entendem o propósito. Essas entendem que simplesmente levantar as mãos, compreender isso é o início de uma jornada, de uma caminhada, que vai ser discípulo, que vai às vezes renunciar à família, que vai às vezes renunciar a si próprio sempre, que vai renunciar às vezes os bens, para quê? Para estar cumprindo o seu chamado, para estar cumprindo aquilo que o Senhor colocou na sua vida. E você tem um propósito, cara, você tem uma missão. Efésios capítulo 1, versículo 4 fala que o Senhor escolheu você antes mesmo da fundação do mundo. Ele não colocou você aqui sem propósito nenhum. Primeiro Ele te criou, primeiro Ele criou um propósito para você, e depois Ele criou o mundo para colocar você aqui, para que você agora sim possa cumprir o seu propósito nesse mundo. Então você tem isso. E se um dia você falou sim, você precisa agora entender essa renúncia. E se você não entendeu isso até hoje, às vezes você precisa falar sim, porque às vezes você foi uma adesão, você foi um convencimento, e não uma conversão, ou não um profundo arrependimento. E o convite está estendido. Esse convite está aberto. E se você for olhar, quando o servo foi espalhar o convite, ele falou, já chamei, mas ainda tem lugar. Fala, cara, volta na rua, fala para todo mundo vir. Porque esse convite é para todos, cara. Esse convite é estendido a todas as pessoas. Você só precisa deixar com que essa fé entre no seu coração e você corresponda de uma forma positiva, porém entendendo essa fé. E agora olha só, do versículo 29 ao versículo 32, ele vem alertar a gente. Isso é um alerta. Isso é um motivo que muitas vezes, se você já está acompanhando a gente aqui, já sabe um pouco das minhas ministrações. Isso deixa claro aqui o entendimento que nós precisamos ter. Sabe, eu não quero que as pessoas vejam primeiramente as bênçãos de Deus, cara. Eu quero primeiro que você conheça o Deus das bênçãos, cara, para que você, entendendo princípios, você venha viver promessas, cara. Vocês estão entendendo isso? Quando você entende princípios, você vive promessas, cara. Se você não entender esse ciclo, você vai ficar vindo atrás de coisas e trocando a presença de Deus por coisas, cara. E Ele não faz essa troca. A partir do versículo 29 ele diz assim, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz.
Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser o meu discípulo. Jesus está falando isso. Entre nessa guerra, cara. Entre nisso sabendo de que é necessário ter. Entre nessa guerra entendendo que ela é uma guerra sim. Sabe, entre entendendo que vai ter renúncias. Sabe, entra nessa guerra entendendo que também você não vai estar sozinho, cara. E muitos de nós não entendemos isso. Simplesmente, eu repito, levantamos nossas mãos e achamos que ali está acabado, que ali se concretizou toda a obra que o Senhor planejou para nós, foi cumprida no levantar as mãos e falar: Pai, estou aqui, eu aceito o Seu Filho Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Não, ali é o começo para essa renúncia de discipulado. Aí é o começo para você ver uma pessoa nova e olhar para ela e já começar a ter um desejo dentro de você e falar: eu preciso ajudar essa pessoa, cara. Eu preciso caminhar com essa pessoa, eu preciso dar a mão para essa pessoa porque ela precisa de ajuda. Sabe, o Evangelho é em prol de pessoas. Você pode ver que o Senhor aqui, Ele ficou bravo quando as pessoas não estavam lá. Não aceitaram o convite naquela época, era uma afronta. Sabia que algumas guerras foram simplesmente despertadas por pessoas renunciarem convites? Então, quando nós estamos muitas vezes renunciando a algo que o Senhor está batendo na nossa porta sempre, é como se fosse uma afronta daquilo que Ele já fez por nós. Então é necessário esse entendimento de que, primeiro, o convite é estendido a todos. Esse convite é mediante a graça de Deus. Você não precisa fazer esforço algum para participar dessa festa, mas a partir do momento que você tem essa compreensão e você aceita, você precisa entender que ao aceitar estar lá, muitas vezes você vai sem a sua família para essa festa, que você muitas vezes vai abrir mão de coisas que você estava querendo fazer para estar lá nessa festa. E às vezes você vai ter uma oportunidade de ter tudo aqui, mas o caminho é para lá, e você vai olhar para cá, e vai olhar para lá, e vai olhar para cá de novo, e o meu caminho é lá, e vai deixar tudo ali para seguir esse caminho. Mas esse caminho vai fazer com que você faça parte da festa. Esse caminho vai fazer com que você se assente na mesa como dono da festa. Esse caminho vai fazer com que você tenha, esteja ao lado e tenha a presença do dono da festa. E não se esquecendo que é o próprio Deus quem dá essa festa. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar nesse momento. Nós vamos ceiar ainda essa noite. E a ceia é justamente isso. É quando nós se assentamos à mesa. Se você reparar, quando Jesus ia cegar, eles estavam assentados à mesa, num grande banquete, numa grande celebração. Sabe, eu não sei como é a sua jornada cristã, eu não sei se você entendeu essa renúncia, eu não sei se você já renunciou a algo. Eu nem preciso falar, cara. Tanto de coisa que eu já renunciei. Alguns aqui já conhecem o meu testemunho, outros não. Mas desde 2013 eu saí da minha zona de conforto e estou seguindo aquilo que Deus fala para nós. Comecei a minha jornada com uma mochila, uma mala e uma certidão de casamento. E agora, crendo que Deus me chamou para essa festa aí, cara. Sabe, aqui eu estou porque um dia eu aceitei esse convite, cara. Sabe, eu creio que Deus faz e tem algo para você, cara. Eu sei que tem coisas que queimam no seu coração, eu sei, sabe, que tem coisas que você fica pensando ali: pô, poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. Nossa, se fizesse assim, cara, se fizesse isso. Sabe por
que Deus dá ideias para você? Não é para você vir falar para mim. Ele dá ideias para você executar. Porque se Ele quisesse que eu executasse, Ele dava a ideia para mim, não para você. Então as coisas que queimam no seu coração é justamente para queimar no seu coração e não no meu coração. Porque no meu coração queimam outras coisas que não queimam no seu coração. Já pensou se o coração de todo mundo queimasse para a mesma coisa? É lógico que tudo se resume às vezes em pessoas, em alcançar vidas. Sim, é a mesma coisa, mas de formas completamente diferentes. Isso é a multiforme graça de Deus, cara, que sabe trabalhar em cada um conforme a sua individualidade. Sabe, eu tenho convicção de que algo queima no seu coração, cara. Eu não sei se você entendeu esse convite estendido para que você possa se assentar a essa mesa. E que esse convite ele está aberto. Que esse convite ele é de graça. E que basta você aceitar esse convite. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, sabendo que ao aceitar esse convite, existe uma renúncia. Existe um preço de um discipulado, um preço de investir em pessoas, um preço de abrir mão de algumas coisas para que outras pessoas sejam alcançadas. Eu não sei se você está disposto hoje a levantar a sua mão e falar assim: eu estou disposto. Sabe, eu não sei se você tem coragem, e eu não estou te chamando de medroso se você não tem. Entenda isso. Mas é que muitas vezes para a gente, eu já falei isso aqui, assumir que somos fracos é necessário ser forte. É necessário ser forte para você assumir uma fraqueza sua. Entender isso. Entender que é necessário uma renúncia. Entender que é necessário você levantar a mão e falar: Pai, cara, esqueço as coisas que para trás ficam e quero prosseguir para o alvo, que é ser mais parecido com o Senhor Jesus. Que isso envolve renúncia. Então gostaria que durante essa canção você pensasse em tudo isso que foi colocado no seu coração, sabe, que foi ministrado no seu coração, para que você, ao final dessa canção, eu quero fazer uma oração com você e por você. Então reflita nisso, para que posteriormente nós venhamos a orar juntos.